No Brasil, para conseguir um cargo público, não é só ter um bom currículo, não. É preciso vencer uma competição que está entre as mais difíceis do país, o concurso público. Vamos mergulhar nesse universo para entender por que esse sistema é bem mais que um simples processo seletivo. Ele é, na verdade, um dos pilares da nossa democracia. A pergunta parece bem simples, né? Como é que o governo contrata as pessoas? Só que a resposta aqui no Brasil mostra um sistema super complexo, que foi criado para resolver um problemão histórico. Como garantir que os cargos públicos fossem ocupados por quem realmente tem mérito e não por quem tem os contatos certos? A solução para isso foi uma virada de chave radical. Pensa só, antes da Constituição de 1988, a porta de entrada para o serviço público muitas vezes não era o que a pessoa sabia, mas quem ela conhecia. O famoso apadrinhamento era o normal. Mas aí veio a Constituição e virou o jogo. Ela colocou o concurso público como a regra de ouro, uma competição baseada em mérito que busca dar a todo mundo a mesma chance de servir ao país. E olha, essa mudança não foi uma regrinha qualquer. Ela foi cravada na lei mais importante do Brasil. Foi a Constituição de 88 que montou toda a base para essa ideia de um jogo justo para todo mundo. O coração de tudo isso está lá no artigo 37 da Constituição. Ele traz 5 princípios que são a alma do negócio. Isonomia, que quer dizer que as regras são as mesmas para todos. Impessoalidade, que proíbe o governo de favorecer um ou outro. E, claro, moralidade, publicidade dos atos e eficiência, que garantem uma gestão correta e transparente. E isso não é só uma ideia bonita no papel, não. São regras que valem para cada etapa do concurso. E essa frase da jurista Carmen Lúcia resume tudo perfeitamente. O concurso não é só um procedimento burocrático, sabe? Ele é a própria democracia em ação, uma ferramenta para a gente construir uma sociedade onde a oportunidade é de verdade, igual para todos. Ok, mas como é que esses grandes princípios da Constituição viram realidade no dia a dia? Bom, eles servem de base para um verdadeiro livro de regras cheio de leis específicas que organizam essa competição tão importante. E falando em regras, uma modernização enorme aconteceu agora em 2024 com a nova Lei Geral dos Concursos. Ela veio para resolver problemas antigos com soluções novas. Por exemplo, ela permite provas online com segurança, para mais gente poder participar. Também proíbe que quem faz a prova tenha ligação com cursinhos, para garantir a imparcialidade. E ainda reforça as ações afirmativas, para que o serviço público seja cada vez mais a cara da população brasileira. Agora, atenção para este número: 180 dias. A Lei de Responsabilidade Fiscal não deixa que se faça nenhuma contratação que aumente os gastos com pessoal nos últimos 180 dias de um mandato político. A lógica é simples: evitar que um governante, no finzinho do seu tempo, saia gastando sem responsabilidade e deixe a conta para o próximo. E essa proteção pode ser ainda mais rígida, viu? No estado do Piauí, por exemplo, o prazo é ainda menor, de 90 dias. Nenhuma contratação nova pode acontecer nos 3 meses antes da posse dos novos gestores. É uma camada extra de segurança para o orçamento público. Se a gente pensar no concurso como um grande jogo, o edital é o livro de regras oficial. Não é à toa que chamam ele de a lei do concurso. O que está escrito ali tem que ser seguido à risca por todo mundo, pelo governo, pela banca que faz a prova e, claro, pelos candidatos. Não tem jeitinho. E o que é que tem nesse documento? Absolutamente tudo. O número de vagas, o salário, o que vai cair na prova, o cronograma, as regras de cotas, tudinho. Não tem espaço para surpresa. É essa transparência total que dá a segurança de que as regras do jogo são claras e não vão mudar no meio da partida. Com as regras bem claras, como é a jornada de quem decide competir? Bom, não é uma corrida de 100 metros rasos, tá mais para uma maratona, com várias etapas pensadas para testar todo tipo de habilidade. O caminho pode ser longo, viu? Geralmente começa com a prova objetiva, aquela de marcar X. Depois vem uma redação, a prova discursiva. Dependendo do cargo, pode ter teste físico, avaliação psicológica, uma investigação sobre a vida da pessoa e até uma análise de títulos, como mestrado ou doutorado. Cada etapa funciona como uma peneira para selecionar só os mais bem preparados. Mas aí fica a dúvida. Com um processo tão complexo e que mexe com a vida de tanta gente, quem fiscaliza tudo isso? Quem garante que as regras do edital estão sendo cumpridas direitinho? Para isso, existe um guardião externo. E esse papel de guardião é dos tribunais de contas. Para a gente ter um exemplo prático, vamos olhar para o Tribunal de Contas do Piauí, o TCE-PI. Ele age como um auditor independente, que fiscaliza cada detalhe, desde o rascunho do edital até a posse de quem passou.
para ter certeza de que tudo foi feito dentro da lei e de forma justa. A fiscalização lá no Piauí é um ótimo exemplo de como isso funciona, dividida em 3 fases que não podem ser puladas. O tribunal analisa o edital antes de ele ser publicado para já corrigir qualquer erro. Depois ele valida os resultados do concurso e, por fim, audita as nomeações de quem passou. Esse controle de ponta a ponta é fundamental para evitar qualquer irregularidade. E o que esses auditores procuram? Nossa, de tudo um pouco. Eles conferem se tem dinheiro no orçamento para os salários, se as regras de cotas e acessibilidade estão sendo cumpridas e até se quem elaborou a prova é imparcial. É uma verdadeira investigação para garantir que nenhuma regra, nem a maior nem a menor, seja quebrada. Ufa, depois de ver toda essa complexidade, a gente pode se perguntar, para que tanto esforço? Qual é o impacto real de tudo isso para o país, no fim das contas? Então, aqui está o ponto-chave. O concurso público é a principal ferramenta que o Brasil tem para profissionalizar o Estado. É ele que garante que a administração pública seja formada por gente tecnicamente capacitada e não por indicações políticas. E isso resulta num serviço melhor, mais eficiente e mais justo para toda a população. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Ao promover o mérito, a igualdade e a competência dentro da gestão pública, será que o concurso não é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para construir um Brasil mais justo e eficiente para todos os cidadãos?